Olá, muito bom dia. Meu nome é Ademir Guiar, eu sou advogado e pastor do Ministério Voz do que Clama no Deserto. E hoje eu trago o segundo vídeo que compõe a trilogia, conforme anunciado no vídeo anterior. E o tema desse vídeo é o mito do culto racional, que na verdade é o extremo oposto, do mito do fogo puro. Nós vamos estudar agora o extremo oposto, igualmente pernicioso, igualmente estéril, conforme a gente vai compreender aqui na palavra de Deus. E como fundamento da palavra, eu quero deixar Romanos, no capítulo 12, no verso 1, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, eu preciso fazer um apanhado aqui de tudo que eu tenho dito, mas para não ser bastante extensivo, a filosofia ela se resume em duas escolas basicamente. Aquela que é empírica, que entende que o conhecimento ele só é possível empiricamente, através dos sentidos, e para isso a coisa cognoscível tem que estar presente, para que ela possa afetar os nossos sentidos de alguma maneira, a gente capturar a sua forma, a sua substância. E a outra escola idealista, aquela que entende que o conhecimento só é possível logicamente, através de formulação de conceitos abstratos, lógicos, etc. e tal. Isso é para a filosofia. Agora, eu disse nos três tipos de concepção, no que pertine a Deus, a concepção perfeita é aquela concepção operada pelo Espírito Santo. É aquele conhecimento que traz o logos, que traz a palavra, e a experiência a um só tempo, porque a Maria ela foi concebida pelo Espírito Santo e a concepção e o conhecimento implica relação íntima, então ao mesmo tempo que ela conheceu, ela experimentou de Deus, e daí porque ela então teve no seu interior a vida de Jesus gerada no seu interior. Então, a concepção perfeita é aquela que é apta a produzir no interior do crente a pessoa do Senhor Jesus. Então, esse é o critério para a gente aferir qual conhecimento que é idôneo ou não, através dos frutos que ela é apta a produzir. Ok? Então, o mito do fogo puro é aquele que vislumbra só a possibilidade de experiência, mas é uma experiência emocional porque ela não é desencadeada pela presença, É uma experiência unipessoal, ela não tem a presença do Senhor Jesus, ela se dá no nível psicológico, conforme eu disse no vídeo anterior. E agora, o mito do culto racional é um outro extremo que algumas pessoas incorrem, para dizer que não sentem nada estando num culto, não tem gozo, não tem expressão de gozo alguma, O culto é racional, é o culto inteligente. Na verdade, eles levam ao extremo essa interpretação, porque a palavra racional vem de logos, palavra. Porém, a palavra ela pode ser abstrata ou pode ser a palavra concreta, A palavra, o conceito filosófico, geralmente é abstrato, São conceitos abstratos, Então, você não refere imediatamente a um ser, Porém, a palavra de Deus é palavra de vida. Então, a palavra de Deus, ela é diferente porque ela é como se fosse uma palavra concreta, porque quando Deus fala, por exemplo, luz, a luz se faz. Então, luz, a palavra de Deus, ela inova a partir do momento que Deus a profere, Ela cria uma realidade, A palavra de Deus, a partir do momento que Deus fala, ela vira realidade. Então não é uma palavra abstrata. Então, o culto racional aqui, mas o culto racional tendo como a palavra de Deus como fundamento, que, por sua vez, não é abstrata, mas ela implica necessariamente a presença. Quando Deus está falando na palavra eu sou, não é um conceito abstrato, formal. Ele é. Então, é como se naquele momento eu sou e, ao mesmo tempo, ele se expusesse diante de nós naquele mesmo momento. Então, a presença de alguma coisa, ela é capturada pelos nossos sentidos. Pelos nossos 5 sentidos. Agora, a ideia, o conceito é capturado pelo espírito. Porém, como a palavra de Deus não é abstrata, então, quando nós conhecemos a Deus profundamente,
né? Nós temos a um só tempo a revelação da palavra e a experiência, não é? Porém, então, como eu estou dizendo, o mito, né, do culto racional são essas pessoas que, na verdade, são capazes de formular conceitos sobre Deus, são capazes de pensar acerca da graça, são capazes de raciocinar logicamente, né, sobre as doutrinas bíblicas, né, de falar de céu, de inferno, etc. Tal. Porém, eles falam de uma forma abstrata. A palavra deles é uma palavra abstrata, vazia, né? Por quê? Porque não é fruto de uma íntima experiência com o Espírito Santo de Deus, né? Porque eles não têm a experiência com Deus. Esses tais, queridos, são aqueles o que a gente costuma chamar os assassinos de profetas. São aqueles que banalizam as manifestações do Espírito Santo, né, que criticam o batismo com o Espírito Santo, né, são aqueles que são capazes de colocar imagens de um culto de descendência afrodescendente, de matriz africana, né, de um centro de macumba, e dizer que é a mesma coisa de um culto pentecostal, né, porque são assassinos de profetas, né, não têm experiência com Deus. Então, esse é o mito do culto racional. Achar que o Deus, o conhecimento de Deus pode se dar simplesmente no nível teórico, no nível abstrato, não é? Então, esse é um mito e é um equívoco, porque como eu disse, o conhecimento de Deus, biblicamente falando, implica a ideia de um relacionamento íntimo entre homem e mulher, né, uma figura, né? Então, é como se uma mulher que soubesse tudo sobre fertilização e achasse que pelo simples fato dela dominar todo o processo de fertilização da vida, da fecundação do óvulo, pelo espermatozoide e o desenvolvimento, etc., por si só já seria capaz de gerar no interior dela a própria vida. Não, né? Ainda que ela dominasse todos esses conhecimentos sobre a fertilização, né? Sobre a gestação da vida, né? Ela precisaria e precisa entrar na experiência com o seu marido para que ela possa de fato conceber. Então, essas pessoas do mito, que se incorrem nesse vício do mito do culto racional, eles, embora são capazes de pensar logicamente, né, sobre as coisas de Deus, não têm aptidão, esse conhecimento não tem aptidão para produzir a vida de Jesus no interior delas, porque elas não têm a experiência com Deus. Não é? É o extremo oposto. Não tem experiência com Deus. Ok? Porque a palavra que eles pregam são palavras em níveis abstratos, né? De níveis abstratos. Eles não têm a presença ou são insensíveis para não perceber a presença. São indiferentes à presença do Senhor. Ok? Então, queridos, esse é o extremo oposto, né? É o mito do culto racional. Todas as pessoas que falam assim, que eu não sinto nada na presença de Deus, não sinto nada. Não que o sentir é necessário para você conhecer Deus, mas é uma consequência impossível de não acontecer. É uma consequência lógica, né? Porque é impossível nós termos uma intimidade com alguém e não sentirmos gozo, né? Não sentimos prazer, né, diante dessa relação, não é? E como a presença é capturada pelo sentido, lógico que a emoção do sentido são fundamentais para se conhecer e, sobretudo, para se conhecer a Deus. Então, o conhecimento perfeito de Deus é o conhecimento produzido pelo Espírito Santo, que a um só tempo traz lógica, ou seja, palavra, mas é a palavra de Deus, que é a palavra que é vida, que é presença, que é concreta, e a experiência, né, como consequência natural desse relacionamento. Então, amado, todos esses que falam que não sentem nada, é porque são frios mesmo, né? E são os assassinos de profetas. São pessoas que banalizam o movimento do Espírito Santo. Olha, e eu tenho uma palavra para eles aqui, quando eu leio aqui Marcos e Mateus, no capítulo do verso número 7, do 21
ao 23, que diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que Deus está dizendo aqui? O Senhor Jesus está dizendo aqui? Que muitos virão até ele e dirão no último dia: Senhor, mas nós não expulsamos demônio no seu nome, nós não curamos, nós não fizemos a obra do Senhor. Eles estão raciocinando logicamente. Ora, Senhor, se nós fizemos a obra do Senhor, logo nós somos servos do Senhor. O que está acontecendo? Nós vamos ficar lá de fora? Jesus fala assim: olha, na verdade, nunca vos conheci. Vai dizer abertamente, sem nenhuma figura de linguagem. Vai ser revelado assim, claramente para eles, para que eles possam entender, né? Na verdade, nunca vos conheci. Ou seja, nunca tive experiência com você. O que vocês estavam falando aí é fruto do raciocínio lógico e frio de vocês, mas não é fruto da minha íntima intimidade comigo, né? Nunca, na verdade, nunca tive intimidade comigo. Vocês nunca tiveram intimidade comigo, né? Vocês não geraram a minha vida no interior de vocês porque faltou o conhecimento, faltou a experiência, faltou a concepção operada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Portanto, apartai-vos de mim. Queridos, se o próprio Senhor Jesus se aparta dessas pessoas, você também deve apartar de tais pessoas, ok? Aparto das pessoas, amém? Que criticam o Espírito Santo, criticam os movimentos pentecostais, que não têm experiência com Deus, ok? Porque é impossível nós sermos indiferentes quando a presença de Deus é real no nosso meio. É impossível, ok, queridos? Eu quero te abençoar com essa palavra. Que Deus te abençoe poderosamente. Um ano novo que se aproxima e agora você possa crescer cada dia mais na graça e no conhecimento da palavra. Amém? E lembre-se, só o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem no caminho de toda a verdade e não apenas a um aspecto dessa mesma verdade.